Olá, minhas queridas artesãs, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya Menino, do ateliê Sol Baby Arte e Bonecas. É com muito prazer que hoje nós vamos aprender esse lindo saco de dormir. Every single day, I'm gonna make something great. Para fazer esse nosso trabalho, vocês vão precisar de feltro ou manta acrílica, da preferência de vocês, dependendo da região, vocês podem fazer ele mais grosso ou mais fino. Vocês vão precisar de um tecido para servir como a parte de dentro e um tecido para o tecido principal. Eu escolhi esse da Corujinha, bem básico mesmo. Para iniciar nosso trabalho, vocês vão dobrar o feltro no meio. Ó, só dobra o feltro. Esse feltro, ele foi cortado 70 por 70. Ele é um quadrado de 70 por 70. Então, você pode dobrar em qualquer direção, independente do lado. Nessa parte aqui, nessa pontazinha, onde se encontra o tecido, vocês vão marcar 20 centímetros. Vocês marquem 20 centímetros. Feito isso, vocês vão iniciar dessa ponta onde está dobrado o tecido. Vocês vão vir fazendo uma onda. Fazendo uma onda para encontrar nessa marcação de vocês. Se vocês quiserem fazer essa marcação já num tecido, num papel feito cartolina, ou algum papel maior, você pode fazer. Se não, pode fazer no forro, que não vai aparecer de forma alguma. Fez essa marcação, feito uma onda, não se preocupe, porque esse tecido de vocês vai ficar completamente coberto, esse feltro. E não tem encaixe de peça com peça, então não precisa ter uma forma correta. Eu vou vir aqui com a tesoura, deixa eu pegar uma tesoura molada, que aquela tá extremamente cega. E vou vir cortar esse formato que eu fiz. Se eu não gostar do formato que eu risquei, eu posso ir ajeitando na tesoura. Olha como ficou o meu. Tá vendo? Esse é o formato que ficou. O que é que nós vamos fazer? Ó, ele fica parecendo uma ondazinha, tá? Me perdoe se às vezes sumir, é porque filmando assim fica complicado. Mas eu espero que vocês entendam. Fiz esse formato de onda. Esse aqui vai ser o meu forro. Olha como fica bacana. Para o saquinho de dormir de vocês ficarem assim. Já tomou até uma forma, tá vendo? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o tecido principal. Vamos colocar ele sobre a mesa. Eu vou abrir o tecido principal aqui sobre a mesa. E vou colocar a frente do meu tecido para baixo. A parte principal do meu tecido eu vou colocar para baixo. E vou agora colocar, olha, o importante é vocês terem uma bancada um pouco grande. Esse, no meu caso, é a minha mesa de 6 cadeiras que eu tô trabalhando, tá? Nós vamos colocar aqui esse forro sobre o tecido principal, tá certo? Ajeito ele e vou agora alfinetar ao redor completamente para que eu possa fazer o corte de forma segura. Eu já volto. Alfinetei todo o tecido. Lembrando que o meu tecido eu cortei 70 por 70. Dobrei no meio, independente do lado, porque ele é um quadrado. Fiz aquela ondazinha aqui em cima. E agora alfinetei juntamente com o tecido principal. Eu vou recortar ele agora, o tecido principal, para deixar ele do mesmo tamanho do forro. Vou recortar ele totalmente. Recortei o meu tecido principal junto com o meu forro. O que eu vou fazer agora? Você vai vir aqui e vai passar uma costura ao redor desse forro, para unir o forro com o tecido principal, para ficar mais fácil de você trabalhar. Quando você levar na máquina,
eu recomendo que você já venha pelo lado correto do tecido. Eu recomendo que vocês façam o seguinte: vocês não vão levar na máquina de costura para prender o forro no tecido principal? Vocês já viram aqui, ó, o tecido principal. Vão marcar 12 centímetros, 10, 12, fica na preferência de vocês. Eu vou botar só 10 centímetros aqui, ó, 10 centímetros aqui. Vou passar um traçozinho aqui, vou nisso aqui, pra gente não tá indo na máquina de costura várias vezes, mas se vocês preferirem, vocês podem fazer isso em 2 etapas, tá? Aí eu vou marcar. Como eu não tô conseguindo marcar com isso, eu vou marcar com a caneta. E vocês vão entender que não vai influenciar o que eu tô marcando aqui. Marquem do jeito que vocês acharem melhor. 10 centímetros, 10 centímetros, unir. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o viés. Nessa etapa, vocês podem usar viés, passador de fita, ou até mesmo o próprio tecido, ou uma fita. O que eu fiz o outro foi com uma fita. Vocês vão colocar aqui, ó, eu dobro essa pontinha, coloco aqui, trago até o final. Eu vou alfinetar aqui só para vocês entenderem, vou explicar bem devagarzinho para vocês entenderem, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, podem entrar em contato com a gente, nos siga no Instagram, no Facebook, a página do Sol Baby Arte e Bonecas. Nós sempre estamos postando as novidades lá e depois a gente traz pro YouTube, tá? Você vai esticar, olha. Muitas vezes a gente não tem passador de fita, mas se você tiver, dê preferência ao passador de fita, tá? Eu vou dobrar ele aqui, vou diminuir um pouquinho. Essa dobra, ela deve ficar antes da costura, tá? E agora vocês vão entender pra que esse passador de fita. Esse aqui. Vai servir como passador de fita. Eu vou levar na máquina de costura. Eu vou passar uma costura bem aqui na beirinha. E vou passar outra costura bem aqui na beirinha. Pra mim poder colocar a fita e amarrar o saco de dormir. Então eu vou levar na máquina agora. Eu vou costurar ao redor, prendendo o tecido principal ao forro. E vou passar uma costura nessa parte aqui do meu viés. E eu volto para mostrar a vocês como fica. Retirei todos os alfinetes. Olha que interessante. O meu viés virou um passador de fita. A fita vai entrar por aqui e sair por aqui. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o tecido de forro. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar esse branco. Você pode usar qualquer cor que você quiser. Você vai fazer a sua combinação, tá? Esse era o tecido que eu tinha aqui. Vocês me perdoem. Eu usaria um mais escuro, mais forte, mas esse é o que a gente tem. Porque daqui a pouco eu vou fazer um ninho pra vocês. Um ninho de bebê, todo fechadinho, redondo, lindo. E aí eu vou usar o tecido nele. Feito isso, ó, você pode fazer ou assim, já que o meu tecido é fino, mas o bom é que você posiciona ele assim. Olha como vai funcionar. Vai ficar forro, tecido principal virado para baixo e tecido de forro com a parte principal virada pro tecido principal. Deu para entender? Forro, tecido principal com a parte virada para baixo e tecido de forro. O que eu vou fazer agora? Eu vou alfinetá-lo novamente para que eu possa passar a costura. Tá bom? Eu vou passar um alfinete, não precisa de muito alfinete nessa etapa não. Você pode colocar um aqui, outro aqui no meio, outro aqui nessa ponta, tá vendo? Vou colocar poucos alfinetes. O forro já tá preso, tá bem seguro. O acabamento fica mais bacana se vocês fizerem isso, prender, tá? Eu sei que parece muita costura, mas a diferença no final do seu trabalho é muito importante. O acabamento é o que conta quando vocês forem entregar o produto de vocês, tá? Alfinetei e recortei o tecido só para ficar
do mesmo tamanho dos outros. O que é que eu vou fazer agora? Se você quiser colocar um bico nesse tecido, esse é o momento para você colocar. Eu vou pegar o bico para mostrar a vocês como é que faz. Você vai escolher, ou você coloca nele todo, ou você coloca só nessa parte de cima o bico, ou você coloca só embaixo. Nesse aqui eu vou fazer diferente, eu vou colocar só nessa parte de cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o alfinete daqui de cima, esses alfinetes que unem a minha parte de cima, tá? Vou prender aqui só para não perder a marcação. Só para não perder o nível da costura ali em cima. E aí eu vou fazer o seguinte. Estão vendo o tecido principal aqui? Ele virado pra você. Deixa eu botar um pouquinho essa... Ele ficou virado pra cima. Ficou virado pra você, né? Você vai vir com o bico. E você vai ver qual é o lado certo e o lado inverso. Eu não sei nem como chamar. O lado correto do bico vai ter que ficar virado para o lado correto. Não assim, assim. Esse não é o lado certo. E você vai vir aqui, vai prender ele aqui, ó, e vai franzir ele aqui. Você pode alinhavar. Se você alinhavar essa parte, fica até mais fácil, porque você alinhavando, você já pode prender. Minha gente, me perdoe. Você vai ter que alinhavar pra dentro, ó, assim, pra dentro. Frente principal do bico com frente do tecido. Observem isso, porque ó, já preguei várias vezes e agora eu fiquei confusa. Frente do bico com frente do tecido, você vai colocar ele aqui. Esse primeiro eu vou alfinetar. E aqui, se você tiver muito bico, vá levando na máquina e vá franzindo ele aqui, ó. Porque ele tem que ser pregado assim. Se você quiser, você pode fazer o seguinte. Passe um alinhavo aqui. Passe um alinhavo aqui, una com essa parte para você passar a costura. Eu vou passar a costura na máquina, franzindo todo esse biquinho aqui, ó. E já volto pra gente poder fechar essa parte de cima. Coloquei o bico bem posicionadozinho aqui, ó. Franzi, passei na máquina. Agora eu vou baixar novamente, ó, o meu forro. Vou virar para esse lado, que eu prefiro costurar aqui, porque eu visualizo onde tá a costura. Vou alfinetar novamente aqui em cima, para segurar o tecido de forro. E é essa dica que eu vou dar a vocês. Eu vou dar 2 dicas a vocês, tá? Deixa eu só passar o alfinete aqui, é super rapidinho. Vou dar 2 dicas. A primeira dica que eu dou a vocês é o seguinte. Quando vocês forem costurar, prefiram costurar pelo lado do forro, porque vocês vão visualizar onde está a costura. Se eu for costurar pelo outro lado, eu vou me perder na costura. E aí eu vou ter várias costuras no meu tecido, em lugares diferentes, muitas vezes eu vou perder as medidas. Vocês lembram que a gente passou aqui o passador de fita, o viés, a fita, o que for? Se eu for por aqui, pode ser que eu coma essa parte, pode ser que eu não pegue todos os tecidos. E como o meu forro é o menor dos tecidos que eu tenho aqui, eu venho por ele, porque eu vou ter certeza que eu tô pegando todos os tecidos. Vocês entenderam? Se eu costuro por aqui, se eu pego aqui, ó, eu já não peguei o forro. A segunda dica que eu dou, nós vamos passar a máquina ao redor para prender todo esse tecido. Então eu aconselho vocês deixar um pedacinho aqui embaixo pra gente virar. Não aqui, não aqui, não aqui em cima, aqui embaixo. Deixa um pedacinho aqui, no meio, de mais ou menos, deixa eu medir pra vocês. Ó, esse lado fica complicado, né? Vamos medir aqui. De mais ou menos 15 centímetros é o suficiente. Vocês comecem aqui, faz a volta para aqui pra gente virar a nossa peça e tá dando um acabamento final. Vou levar na máquina. Pronto, minha gente, passei a costura ao redor, deixando só essa partezinha aqui de 10, 15 centímetros. Quanto foi que eu deixei? De 15 centímetros, sem costurar, tá? Porque é por essa parte que eu vou virar o meu trabalho. Eu apoio aqui, ó, vou passando devagarzinho, vou passando devagarzinho e virando.
tá? Dá pra virar normalmente, vocês não precisam se preocupar. Ele vai virar, ó. Eu vou virar ele todinho e vou ajeitando. Vou virando e vou ajeitando todas as partes, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Olha que bacana. Olha como ficou lindo. Nós vamos... Ó, o saquinho de dormir de vocês vai ficar assim. Olha como ficou lindo. Ele fica assim. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para a segurança do bebê, vocês vão virar esse saquinho da forma que vocês vão querer, ó. Vocês vão querer um pouco mais, um pouco menos. Posicione do jeito que vocês vão querer, do lado contrário. E vocês vão vir com a costura. Primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos passar uma costura ao redor totalmente dele, para dar um acabamento melhor. Depois a gente fecha lá embaixo. Vamos passar uma costura aqui, ó. Vou ajeitar todas as pontas, todas as quinas. E eu vou vir aqui, ó, costurando por cima, para me poder assentar esses 3 tecidos. Eu vou vir com a costura por cima, passo aqui. E aí você já aproveita, ó. Coloca essa parte pra dentro. Alfineto essa parte, que foi a parte que a gente deixou aberto, lembra? Pra poder virar. A gente já vai alfinetar ele aqui. Vamos prender. E aí a gente aproveita e já fecha ele e dá um acabamento melhor ao nosso saquinho de dormir. Quando a gente fizer isso, nós vamos virar ele aqui, ó. Vamos virar ele aqui e vamos passar uma costura aqui. Exatamente aqui. Deixa eu marcar pra vocês. Vou passar aqui, ó. Uma costura exatamente aqui. Pra que esse saquinho fique seguro. Eu recomendo vocês virem e depois vocês voltarem com essa costura para ficar uma costura bem reforçada, porque nós estamos falando de bebês. Então a gente passa 2 vezes, tá? E a gente volta para mostrar a vocês como ficou. Eu passei um pezinho de máquina ao redor, tá? E em seguida eu vim aqui, como eu falei para vocês, e eu fecho essa parte. Vamos virar. Olha, meu esposo perguntou uma coisa durante o tempo que eu tava costurando e eu vou explicar a vocês. Ele perguntou se eu posso escolher o lado certo, o lado avesso e o lado não. Não fica dupla face não, gente, pelo seguinte motivo. Porque nós não colocamos aqui o passador de fita e esse passador de fita não me permite eu escolher, não. Esse vai ser o lado correto. Olha como o acabamento aqui embaixo fica lindo, saquinho. Olha como ficou bem bacana. A única coisa que falta aqui eu vou fazer é passar uma fita da preferência de vocês. Pode ser um fetilho, pode ser uma fita... Eu recomendo uma fita mais grossa, que no momento eu não tenho, por isso que eu não vou passar. Mas é só vir com passar aqui, ó. Passar a fita ao redor todinho e dar o laço. E aqui tá o saquinho de dormir de vocês. Olha como ficou lindo. Vou pegar uma bonequinha das minhas pra vocês verem como vai ficar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Esse foi nosso saquinho de dormir após pronto, olha. A diferença desse para o anterior é que nesse aqui eu coloquei bico ao redor dele todinho. E esse outro não. Esse aqui eu só coloquei na parte de cima. Essas são as nossas bebezinhas do curso pago. E no curso você aprende a fabricar ela completamente. Desde o cabelo, corpo, roupa, chupeta. Elas estão no valor de R$30 o curso. Eu vou colocar elas aqui no saquinho para vocês verem como fica bacana. Elas têm aproximadamente 55 centímetros, 60, dependendo de como você vai encher ela. Você vai colocar aqui, ó, o seu bebezinho, a sua boneca. Dá para um recém-nascido, sim. Dá para uma bonequinha, sim. Ó, como fica bacana. A única coisa que falta é passar a fita aqui, para ficar igual esse aqui, ó. Que já foi colocado. A gente vai botar a fitinha, dá pra mamãe usar assim. Dá pra mamãe usar com o bracinho pra fora, ó. Como fica bacana. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, tá? Porque você sempre vai ter vídeos maravilhosos. Eu espero que todos estejam bem, que fiquem todos com Deus. Até o próximo.